E agora nós estamos em contato com o cientista político Rubens Figueiredo, que vai falar um pouquinho mais com a gente e vai repercutir, né, essa sessão do STF que acontece neste momento. Oi, Rubens, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Jovem Pan Agora. Boa tarde, Nicola, obrigado. Rubens, esses últimos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, e em especial esse, né, que analisa a suspeição do ex-juiz e do ex-ministro Sérgio Moro, podem colaborar para a imagem do presidente Lula nas eleições do ano que vem? E se sim, de que forma? Olha, o primeiro resultado, a primeira consequência dessa maratona de julgamentos é que isso cria uma instabilidade muito grande na vida política do Brasil. Você tinha um presidente condenado que não podia disputar a eleição e depois dos julgamentos ele ficou elegível. É lógico que se o julgamento confirmar a suspeição do magistrado Sérgio Moro e optar por não aceitar as provas que ele conseguiu reunir, isso beneficia muito o presidente Lula, que, segundo as pesquisas de opinião, já venceria as eleições se elas fossem hoje. Ele já está tecnicamente empatado com Bolsonaro no primeiro turno e venceria no segundo turno. Então, isso cria uma nova situação eleitoral, um novo contexto a partir das decisões do Supremo, que tardaram muito para ser tomadas. Pois é, você comentou agora então sobre essa questão do tardiamento, né, do Supremo em decidir tudo isso. Você considera que essas últimas decisões foram políticas no sentido de repente, levar em consideração aquelas mensagens, né, que foram hackeadas de alguns ministros, entre eles Sérgio Moro e também procuradores da Operação Lava Jato? Qual que é a sua avaliação a respeito disso? Olha, pelo que a gente percebe, o julgamento foi técnico, mas ele tem uma consequência política muito grande. Mesmo sem aquelas revelações do site Intercept, o ministro Sérgio Moro já tinha dado algumas... o juiz Sérgio Moro já tinha dado, ex-juiz Sérgio Moro já tinha dado algumas demonstrações de exagero na condução do caso, embora as provas fossem abundantes contra o ex-presidente Lula. Foi o caso, por exemplo, do vazamento daquela conversa da Dilma com o ex-presidente Lula. Então, tudo isso gerou no meio jurídico essa percepção de que ele estava realmente tomando um dos lados. E as revelações do site Intercept, que não foram levadas em conta para julgar a suspeição do juiz Sérgio Moro, mas que certamente influenciaram na decisão, como elas vieram depois, né, entraram no processo, mas elas aumentaram essa percepção, foi como uma comprovação a mais de que ele realmente agiu de forma exagerada e dessa maneira comprometendo um julgamento onde está mais do que provado que o presidente é culpado, que o ex-presidente é culpado. Só antes de eu prosseguir com a minha próxima pergunta, Rubens, só para avisar os nossos ouvintes e espectadores que essa sessão do Supremo entrou em uma pausa agora, em um intervalo. Se for como nas outras sessões, deve ser aí uma pausa de mais ou menos meia hora, então a gente vai seguir aqui com a nossa entrevista, claro, mas só então para avisar que houve esse intervalo na sessão do Supremo. Bom, Rubens, o Supremo decidiu agora há pouco, né, antes de falar aí sobre a suspeição de Sérgio Moro, decidiu que os processos contra o ex-presidente devem ficar no Distrito Federal. Havia alguma diferença entre a Justiça do DF e a Justiça de São Paulo, que era uma das cotadas também para que esses processos viessem para cá? Há alguma diferença politicamente falando que poderia resultar em algum resultado mesmo, né? Poderia dar em algum resultado diferente politicamente falando? Olha, eu não sou exatamente especialista em temas jurídicos, mas os argumentos dos ministros que fizeram a maioria parece mais convincente que o processo seja deslocado para Brasília do que para São Paulo.
como disse o ministro Barroso, se o objeto se o caso deve ser julgado onde o crime foi perpetrado, você teria que julgar os crimes que foram cometidos em Cuba pelos tribunais cubanos, em Angola pelos tribunais angolanos, na Venezuela pelos tribunais venezuelanos. O que a opinião pública tem que perceber é alguma lógica nas decisões do Supremo. E essas sucessão, né, de decisões que mudam completamente o quadro político, elas sinalizam para a opinião pública uma ideia de uma certa, entre aspas, aí, bagunça no sistema jurídico, que certamente não é boa para a credibilidade do judiciário. E se o julgamento sobre a suspeição de Moro for realmente a plenário, como que você avalia que os ministros devem votar nesse caso, até considerando aí um histórico, né, de julgamentos e de decisões passadas em relação aos casos envolvendo o ex-presidente Lula? Afinal de contas, né, esse julgamento nesse momento é para decidir se a decisão da segunda turma está válida ou se os 11 ministros é quem devem julgar a suspeição de Moro ou não. Como você acha que deve ficar? Olha, Nicole, o pleno sempre tem menos chance de errar do que uma turma ou do que um ministro que decida monocraticamente. Pelo que eu percebo, repito que eu não sou especialista na área jurídica, mas pelo que eu percebo é muito difícil, né, pelo histórico do ex-juiz Sérgio Moro e pela divulgação posterior dos diálogos, né, nos quais o juiz, que é o que julga o processo, combinava com o Ministério Público, que é quem faz a acusação, o que eles deveriam falar, que testemunhas eles deveriam ouvir. Isso é uma prova cabal, embora essas gravações, essas transcrições não tenham sido periciadas, mas isso é uma prova bem razoável, consistente, de que realmente o ex-juiz Sérgio Moro extrapolou e muita suas atribuições. E é uma pena, porque quem lê, por exemplo, o livro A Organização sobre a Odebrecht, tem uma ideia do que foi feito no governo Lula, e o Ministério Público tinha todas as condições de fazer, e a 13ª Vara de fazer um julgamento que realmente fosse justo e seguindo as regras legais, né, o caminho legal para se processar e para se condenar alguém, e fez essa lambança, e hoje nós estamos assistindo esse quadro que nós estamos vendo, infelizmente, a cada semana você não sabendo que pode sair do Supremo e você tendo um quadro diferente na política nacional. E, Rubens, como é que fica a situação da Operação Lava Jato, até mesmo falando em termos de opinião pública, né? Se Moro for declarado suspeito, então, pelo plenário, ou até mesmo se ficar mantida essa decisão da segunda turma de que Moro é suspeito, sim, no caso envolvendo o ex-presidente Lula, afinal, há sempre aquele risco, né, de outros réus, de outros condenados também alegarem essas mesmas razões e, portanto, a Operação Lava Jato poderia ruir, né, diante das decisões que foram tomadas? Olha, Nicole, no plano da opinião pública, o Brasil produziu, nesses 20 anos, 2 semideuses. E um semideus o Lula, que deixou seu segundo mandato com 82% de aprovação, de avaliações ótimo e boa, que é um indicador estratosférico. Eu não conheço nenhum outro presidente que tenha terminado mandato com essa aprovação. Lula, nesse período, era um semideus. E o segundo semideus foi exatamente o juiz Sérgio Moro, que tinha, no auge da Operação Lava Jato, algo em torno de 64%, 65% de aprovação da opinião pública. E eles tiveram 2 grandes embates, né? O primeiro embate foi o juiz Sérgio Moro, um semideus, condenando e colocando na cadeia o outro semideus, que é o ex-presidente Lula, e agora, através do Supremo Tribunal
federal, nós temos o segundo embate, o segundo round dessa luta, no qual o presidente Lula está reagindo a partir da decisão dos ministros do Supremo. Mas é evidente que a imagem da Operação Lava Jato já foi muito melhor do que é hoje. E a imagem do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro também foi muito melhor. O Sérgio Moro saiu muito desgastado do governo Bolsonaro, e essa opção dele por trabalhar na iniciativa privada em um escritório que defende interesses, por exemplo, da Odebrecht, que foi a grande protagonista aí da Operação Lava Jato, não foi a única, mas certamente a mais expressiva, a que trouxe maior quantidade de crimes e maior volume de dinheiro de corrupção. Certamente, hoje, a Operação Lava Jato e o ministro Sérgio Moro têm uma imagem muito pior do que tinha no auge da operação. E, Rubens, lá no início da nossa conversa, você tinha comentado, a gente tinha falado, né, eu até te perguntei em relação às eleições de 2022, você disse que o ex-presidente Lula já ganharia, né, do presidente Jair Bolsonaro em segundo turno. Considerando que a gente tem todo esse tempo, né, até pelo menos outubro do ano que vem, e considerando que no Brasil a cada dia é um flash, né, cada dia é uma cena nova, cada dia o cenário muda um pouco, como você acredita que possa surgir alguém que tire esse embate entre Bolsonaro e Lula, que lembre, né, mais ou menos aquela questão do que a gente viveu em 2018, entre Haddad e também Jair Bolsonaro? Você acredita que é possível surgir essa figura? Ou mesmo faltando aí mais de um ano, um tempo curto para que alguém possa angariar essa confiança, né, do eleitor? Olha, Nicole, o Brasil é um país extremamente dinâmico, né? É muito difícil você fazer previsões. Um ano e meio antes, ninguém tinha ideia de que o ex-presidente Collor fosse eleito. Um ano antes, ou 6 meses antes, ninguém tinha ideia de que o ex-presidente Fernando Henrique criaria o Plano Real, Angaraí tivesse a confiança da opinião pública e fosse eleito. Então, o presidente Bolsonaro, um ano e meio atrás, ele era uma zebra muito grande, então é muito difícil. Pelo quadro que nós observamos hoje, o que nós observamos é que você tem um candidato posto, que é o presidente Bolsonaro, mais à direita, com seu discurso mais conservador, chega de mimimi, de abrir a economia é mais importante do que cuidar da saúde, que é um discurso forte que tem lá seu contingente de simpatizantes. Por outro lado, você tem o presidente Lula, o semideus ou ex-semideus, conforme eu falei há pouco, que também tem uma penetração muito grande, muito forte entre o eleitorado de menos escolaridade, menos renda e do Nordeste. E você tem um centro com candidaturas muito pulverizadas, você não tem uma grande quantidade de centro. E como nós temos a cláusula de barreira, a maioria dos partidos, a tendência é que a maioria dos partidos lancem candidatos para que possam fazer uma bancada numerosa no Congresso, tendo assim o conforto de ter um dinheiro, né, do fundo partidário e tempo na TV para negociar coligações majoritárias. Então, é muito difícil você prever. Agora, o que a gente vê é uma desidratação do presidente Bolsonaro. Ele tem perdido apoio, né, na opinião pública. Ele chegou a ter 45% de ótimo e bom, hoje está bem longe disso, e nós temos uma situação da economia muito complicada, e as eleições, a sequência de eleições mostram que a economia é um fator importante na decisão de voto das pessoas. Então é muito difícil falar, mas hoje o mais provável é que o Bolsonaro e o Lula consigam ir para o segundo turno. E também é muito difícil você ter um discurso de centro num contexto de uma sociedade muito polarizada. O discurso de centro é um discurso mais
ponderado de reforma, de respeito e aperfeiçoamento institucional. As pessoas não querem aperfeiçoamento, as pessoas querem revolução. É essa a impressão que se tem hoje. E eu não poderia deixar de te perguntar, Rubens, a respeito de um assunto, né, que veio aí à tona praticamente hoje nos principais jornais do país, que é em relação a Tasso Gereissati, senador do PSDB, que é cotado aí como um Biden brasileiro, né, remetendo então a Joe Biden nos Estados Unidos, que seria uma pessoa que de repente poderia surgir nesse meio de campo. Como que você avalia o surgimento desse nome e até mesmo essa comparação com Joe Biden? Olha, Nicole, é preciso combinar com os eleitores, né? O que a gente percebe hoje é que o senador Tasso Gereissati, segundo as pesquisas, ele é muito pouco conhecido em termos nacionais e não me parece um candidato assim, do ponto de vista de produto eleitoral, que tenha uma imagem, eleitoral, algo que atraia contingentes vastos do eleitorado brasileiro. O que acontece, Nicole, também é que esse momento que a gente está vivendo é um momento de muita especulação, muito balão de ensaio, as pessoas conversam muito, então você ouve falar da presidente do Magazine Luiza, você vê falar de um animador de auditório, então você tem de um ex-juiz, você tem um cardápio de opções ou de perspectivas muito grande, mas eu acho que essa não deve prosperar. Quanto a ser parecido com o Joe Biden, eu acho que você tem uma série de outros personagens políticos que podem vestir essa camisa. Perfeito, nós conversamos agora então com o Rubens Figueiredo, que é cientista político e repercutiu aqui com a gente esse julgamento do Supremo Tribunal Federal. Rubens, obrigada, viu, pela conversa, até uma próxima. Até a próxima, bom programa para você.